Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje, nessa série maravilhosa em que estamos falando sobre Apocalipse, revelações de esperança. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados por Deus. Bom, nós estamos trabalhando esses temas, são bastante especiais, mas antes de entrar no tema de hoje, eu queria só mandar um abraço para todos os amigos da Rádio Novo Tempo. Eu sei que a rádio transmite nosso programa e há milhares e milhares de pessoas ouvindo, recebendo essa palavra. Também quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas que recebem a nossa caravana quando eu vou para a região sul, para a região norte, nordeste, sudeste, para a região centro-oeste, também para a América do Sul, para outros países. Obrigado a todos e que Deus abençoe a vocês grandemente. O nosso programa está também nas redes sociais. Quando você coloca Arena do Futuro, você já encontra nas redes sociais o nosso canal. Mas no Facebook, é facebook.com/Arena do Futuro. E no Instagram é @Arena do Futuro, também no Twitter a mesma coisa. Além disso, nós oferecemos a você o site da Novo Tempo e dentro dele está o nosso blog, o blog do Arena. São vários canais, vários lugares onde você tem liberdade para entrar, pesquisar, estudar e, enfim, crescer na fé. Mas uma coisa interessantíssima, e é uma novidade, é a razão dessa série, é esse que eu tenho aqui nas minhas mãos, Apocalipse, Revelação de Esperança, que eu vou lhe mostrar agora. Esse curso é um curso novo, é um lançamento que estamos usando em toda a América do Sul. E nós queremos oferecer a você esse material totalmente grátis. É só você entrar no nosso site, apocalipse.com, e lá você tem todo esse material e muitas outras coisas mais. Além disso, você pode também baixar o nosso aplicativo. O nosso app desse curso é Apocalipse RA, ok? Aí você adquire e baixa esse material e você vai ter tudo muito mais fácil para estudar a palavra de Deus. Certo? Bem, agora eu vou anunciar o tema de hoje. O tema de hoje, ó o tema. O dia do Senhor. Prepara o seu coração. Muito bem, já estamos de volta para o tema de hoje, o dia do Senhor. Eu já tenho aqui a Bíblia Sagrada em minhas mãos, eu imagino que você também já tem a sua. Você pode pegar uma caneta, um caderno, uma folha, ou o seu computador, ou o seu telefone celular, para você anotar os textos, as ideias, e para você realmente interagir, conversando comigo sobre esse tema importante. O dia do Senhor. A gente pode falar dia do Senhor, pode falar selo de Deus, pode falar o dia santo, pode falar o dia de descanso. Nós podemos usar vários termos para se referir a um dia sagrado, que é o dia deixado por Deus. Nós queremos considerar isso hoje de uma maneira bem especial e bem diferente. Por isso, por favor, não desgruda daqui, mantenha sua atenção, mantenha seus ouvidos abertos, mantenha seus olhos aqui na tela, ou quem sabe se você ouve pelo rádio, atenta os seus ouvidos ao rádio, porque eu vou abrir a Bíblia a partir de agora e Deus vai falar conosco através da sua palavra. Nós vamos começar lendo Apocalipse capítulo 7, porque Apocalipse capítulo 7 é um capítulo que trata diretamente desse tema e mostra para a gente qual é verdadeiramente o dia do Senhor. Apocalipse 7, versículo 1, diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Agora o verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses 3 versículos são fundamentais para que a gente possa compreender sobre o selo de Deus e também sobre o dia do Senhor. Se você observou bem, o verso 1 fala que Deus colocou 4 anjos nos 4 cantos da terra. Observe que a Bíblia, quando fala no Apocalipse 4 cantos da terra, não significa que a terra seja quadrada ou retangular para ter 4 cantos. Significa que esse termo se refere aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Ok?
Quando o texto diz assim, que são 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, lembra que no primeiro tema dessa série, nós falamos sobre a tabelinha de conversão profética, para mostrar que ventos em profecia significa guerras, ou significa destruição, ou guerra já falei, batalha, peleja, algo assim, são palavras sinônimas que significam basicamente a mesma coisa. E quando você vai para Jeremias 51, de 1 a 5, ali diz que ventos quer dizer guerras, destruição. Então, nesse caso, os anjos estão nos 4 pontos cardeais segurando os ventos, isto é, protegendo a terra de coisas piores, impedindo o inimigo de fazer tudo o que ele gostaria de fazer. A mão de Deus segura os ventos através dos anjos para que nós possamos ter segurança e proteção. Mas tem uma coisa que chama a atenção no verso 1, além dessas que eu já falei, é que os anjos aparecem em pé. Os anjos não estão sentados, nem deitados, nem de cócoras. Eles estão em pé. E a pergunta é, por que os anjos aparecem aqui, como diz o texto, em pé? Porque esse assunto é solene, esse assunto é urgente, esse assunto é divino, é celestial, vem da parte de Deus. Esse assunto é um tema que realmente é fundamental, é vital para a humanidade. E nesse caso, os anjos estão de pé pela urgência da pregação, pela urgência do tema, pela urgência da mensagem que Deus quer que você receba, que eu receba e que toda a humanidade receba. Por isso, os anjos estão em pé. Isso também significa que não é hora da gente ficar sentado, ou deitado, ou acomodado. É hora da gente se levantar em nome do Senhor, pegar esse livro, estudar a Bíblia, aprender mais, obedecer mais, andar nos caminhos do Senhor. Agora é hora de se levantar, meu amigo, se levantar do ponto de vista espiritual, não apenas do ponto de vista de posição, mas do ponto de vista espiritual, se levantar, deixar os vícios de lado, deixar os preconceitos de lado, deixar as filosofias de lado, olhar para frente, olhar para cima, olhar para Deus, permanecer firme na fé com esse livro na mão e no coração. É assim que se levanta, é assim que se coloca em pé, porque a mensagem é urgente, é necessária, é fundamental, é vital e hoje é o dia, agora é a hora, esse é o programa e você deve tomar uma decisão ao entender a palavra de Deus. O texto bíblico mostra os 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra, eles estão em pé segurando os ventos, protegendo a humanidade. E aqui vai uma explicação importantíssima. Quando a Bíblia diz que os anjos estão segurando os ventos, esse é um ato de misericórdia, de graça e de proteção da parte de Deus para conosco. Porque se Deus não segurasse os ventos, o diabo acabaria com tudo isso, ou o próprio ser humano acabaria com tudo isso. Porque o ser humano hoje tem armas, o ser humano hoje tem explosivos, e se as pessoas quiserem, é só apertar um botão ou dar uma determinada ordem, e tudo isso seria explodido, com armas nucleares, termonucleares, e por aí vai. Então, por que os homens não fazem tudo o que eles querem fazer? Porque Deus não deixa. Deus colocou anjos no Senado, no Congresso, na Câmara de Vereadores, na sala da presidência. Deus colocou anjos na Casa Branca, Deus colocou anjos em Israel, Deus colocou anjos no Vaticano, Deus colocou anjos em toda a face da terra. Não é o homem que decide, não são os homens que dizem o que vai acontecer. Quem manda nessa terra não é o homem, não é o Vaticano, não é o Papa, não são os políticos, não é os Estados Unidos, não é Israel, não são os orientais, não são os espíritas, não são os Illuminatis, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o político, não é o presidente. Quem manda nesse mundo não é Satanás. Quem manda aqui, quem segura os ventos, quem diz o que vai acontecer ou não, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? É Deus que manda nisso aqui. Algumas pessoas se equivocam e dizem assim, pastor, esse mundo está de cabeça para baixo, esse mundo não tem mais jeito, porque olha quanta droga, violência, divórcio, crise, separação, adultério, mentira, roubo e corrupção e tanta coisa no mundo, e as coisas vão de mal a pior, e terremoto, e fome, e guerra, e inundação, e tanta coisa. Tem gente que olha para isso e fala assim, pastor, esse mundo está nas mãos de Satanás. Não é verdade, mentira, senhores, não é verdade.
Quem está no comando é Deus. Quem segura os ventos é Deus. Quem está determinando o futuro é Deus. Tenha certeza que Deus está no comando, mesmo quando as coisas estão aparentemente ruins, mesmo quando as coisas estão aparentemente com problemas, ou até mesmo diante de uma situação adversa, diante de uma perda, diante de uma catástrofe, diante de uma tragédia. Mesmo assim, Deus está no comando, porque até as tragédias, até os problemas estão dentro de um quadro profético apocalíptico. E Deus, sim, Senhor, está no comando. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Não acontece nada nesse mundo se Deus não autorizar. Portanto, esteja seguro que Deus está no comando, sim. Amém? E a palavra de Deus continua, porque a palavra de Deus continua no verso 2 e no verso 3. A pergunta é a seguinte: Deus está segurando os ventos para quê? Qual o propósito de Deus segurar os ventos? O ser humano não é bonzinho, o ser humano não é santo, o ser humano não é perfeito. E por que Deus está segurando os ventos? Aí vem o verso 2 e o verso 3. O verso 2 fala que o profeta viu outro anjo que subia do nascente do sol e que trazia o selo do Deus vivo. E esse anjo, ele gritou para os quatro e disse assim: não soltem os ventos ainda, porque eu preciso selar na fronte os servos do nosso Deus. Você percebe aqui que entre o sexto selo e o sétimo selo, que nós falamos no programa, em um dos programas passados, você percebeu isso de maneira muito clara, que entre o sexto e o sétimo selo aparece o selamento. E esse outro anjo que vem do nascente do sol, ele aparece gritando para os quatro, dizendo: não soltem os ventos ainda, eu preciso selar na fronte os servos do nosso Deus. Por que o selo de Deus é colocado na fronte? Não é colocado nas costas, nem no braço, nem nos pés. Por que na fronte? Porque fronte, essa parte aqui, ó, da testa, é uma expressão que se refere ao raciocínio, à razão, ao entendimento. Deus quer colocar o selo dele em você, mas pela razão, pelo entendimento, não pela emoção. Deus não quer que você esteja convencido apenas pela emoção, porque a emoção, ela vem e vai. O que Deus quer é que você tenha convicção, é que você tenha entendimento, é que você tenha compreensão, é que a tua razão seja aguçada e você possa compreender o que Deus realmente quer que você compreenda. Entendeu? Pela razão, por isso que o selo de Deus é na testa. Está claro? Agora veja uma coisa interessante, a Bíblia fala, o Apocalipse fala em dois selos, o selo de Deus e o selo da besta. Eu pergunto a você, qual dos dois você quer? O da besta ou o de Deus? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu quero o selo de Deus. E você quer o de Deus também? Então levanta a sua mão aí na sua casa, aí na igreja, aí no seu pequeno grupo, aí na sua classe bíblica, levante a sua mão dizendo: pastor, eu quero o selo de Deus. Amém? Deus quer colocar o selo dele em você, e em mim, e em toda a humanidade, aqueles que desejarem. Agora, qual é o selo de Deus? Onde está o selo de Deus? Se você vai para Isaías 8, verso 16, e eu vou para lá agora, se você vai aqui para Isaías, estou indo para Isaías, capítulo 8, está bem aqui, versículo 16, veja onde está o selo de Deus. O texto bíblico diz: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. A expressão aqui é: resguarda o testemunho e sela a lei. Meu amigo, o selo de Deus está na lei. Que lei? Os 10 mandamentos. É justamente nos 10 mandamentos onde nós vamos encontrar o selo de Deus. E aí nós entramos no assunto polêmico. Sabe por quê? Porque muitas pessoas evangélicas, pastores, igrejas, insistem em dizer que a lei foi abolida. Ora, se a lei foi abolida e se o selo de Deus está na lei, então o selo também foi abolido. E se o selo foi abolido, eu pergunto, o que é que resta? Resta o selo da besta. E aí, tu quer o selo da besta? Tu quer o selo da besta? Fala aí, varão. Você quer o selo da besta? Vai, responde minha pergunta. Responde aí, irmão. Lógico que não. Você não quer o selo da besta, eu também não quero o selo da besta. E como é que você vem me dizer que a lei foi abolida? Da onde você tirou essa ideia? Quem foi que te disse isso? Onde está escrito isso aqui na Bíblia? Não está na Bíblia, entendeu? Ao contrário, Isaías fala assim: o selo de Deus está na lei, está nos 10 mandamentos, é ali que está o selo de Deus. E eu vou lhe mostrar o selo de Deus, ok? A Bíblia usa 3 expressões ou 3 palavras para se referir ao mesmo assunto. Por exemplo, uma delas é selo, a outra é sinal e a outra é marca. Eu posso falar selo de Deus, sinal de Deus ou marca de Deus.
E essa ideia vem lá do Antigo Testamento, quando os reis usavam um anel grosso no seu dedo e a sua secretária, ou seu secretário, escrevia uma carta, trazia para o rei lia a carta e com aquele anel grossão ele fazia assim, ó, carimbava a carta. E quando ele carimbava a carta com aquele anel, que era um tipo de um carimbo, tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território do rei. Nome, cargo e território. Isso determina um selo. E daí surge a ideia do selo. Quando você vai para a Bíblia, Apocalipse 7, versos 1, 2 e 3, mostra que Deus tem um selo e Ele quer colocar o selo em nossa fronte, em nossa testa. Isaías fala, esse selo está na lei. Então, quando você vai para a lei, para os 10 mandamentos, você analisa um por um para descobrir qual deles tem as 3 características de um selo. E quando você descobrir, você descobre qual é o selo de Deus. É o que vamos fazer agora. O primeiro mandamento da lei de Deus, aliás, os 10 mandamentos estão em Êxodo 20. O primeiro mandamento da lei de Deus fala assim, para você não ter outro Deus diante dele. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento fala assim, não farás para ti imagens de esculturas, não adorarás essas imagens. O mandamento número 3 fala assim, não tomar o nome de Deus em vão. O número 4 fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O número 5 fala assim, honra teu pai e tua mãe. O mandamento número 6 fala, não matarás. O 7º fala, não adulterarás. O 8º fala, não furtarás. O 9º fala, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º fala, não cobiçarás nada do seu próximo. Eu falei os 10 mandamentos resumidos que estão lá em Êxodo capítulo 20. E quando você analisa melhor, com calma, mandamento por mandamento, você vai descobrir que o 4º mandamento, que fala do sábado, é o único mandamento dos 10 que tem as 3 características de um selo. O sábado, o 4º mandamento, tem o nome de Deus, o cargo de Deus e o território de Deus. Nome, cargo e território, que são as 3 características de um selo. Portanto, senhores, irmão e irmã, o sábado, o 4º mandamento, é o mandamento que preenche as características de um selo, ou de um sinal, ou de uma marca. Portanto, o 4º mandamento é o selo de Deus. O sábado é o selo de Deus, é o sinal de Deus, é a marca de Deus. O sábado, o 4º mandamento da lei de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus. Entendeu? O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, é uma marca que Deus quer colocar em você, é um selo que Deus quer colocar em você. É por isso que em Apocalipse 7, o verso 1, os anjos seguram os ventos e aparece outro anjo e diz assim para os 4, não soltem os ventos ainda, porque eu preciso selar o meu povo, os meus servos. E o selo de Deus é o 4º mandamento, é o sábado. E o sábado é o dia do Senhor, que é o título do programa de hoje. O dia do Senhor é o sábado. Veja só o que diz Êxodo capítulo 20, eu vou ler apenas o 4º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículos 8 até o 11, que diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está primeira característica, Deus, o nome de Deus, o Senhor teu Deus. Aí continua, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Paramos aqui. Quando fala que ele fez, está mostrando a função de Deus, criador. Ele fez, ele criou. Então, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui está o território que Deus domina, céus, terra, mar e tudo que neles há. Portanto, o 4º mandamento preenche as 3 características de um selo. É o sábado, o dia do Senhor, o selo de Deus, a marca de Deus, o sinal de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você viu o nome, o cargo e o território. O nome, o cargo e o território. O 4º mandamento, o sábado. Isso está claro. E para confirmar essa clareza, essa verdade, eu quero chamar a sua atenção para Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. O 12 fala assim, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E aí, captou? Recebe? Recebe essa palavra? Aqui fala assim, o sábado para servir de sinal. Agora vamos para o verso 20.
santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? O sábado é um sinal, é uma marca, é um selo entre Deus e o seu povo, entre Deus e você. Você, isso, você. Você, irmão, você, irmã, você que frequenta uma igreja, você que não frequenta nenhuma igreja, Deus estabeleceu o sábado como o dia de descanso, o dia do Senhor, o dia em que Deus faz milagres na vida da gente. E esse dia, a guarda do quarto mandamento, é o selo, é o sinal entre Deus e o seu povo. Eu recebo isso. E você recebe? Amém? A palavra de Deus continua falando sobre esse assunto? Já está claro? Agora eu vou fazer uma perguntinha para você. Qual dia da semana Deus descansou? Ele fez todas as coisas em uma semana. Qual foi o dia que ele descansou? Gênesis 2, de 1 a 3, fala que Deus descansou no sétimo dia. No sétimo dia ele descansou, abençoou e santificou. Qual foi o dia que os profetas guardaram? O sábado. Qual foi o dia que os patriarcas guardaram? O sábado. Qual foi o dia que a Virgem Maria guardava? O sábado. Qual era o dia em que os apóstolos guardavam? O sábado. Qual era o dia que Jesus guardava? O sábado. Qual era o dia em que o apóstolo Paulo e os seus filhos na fé guardaram? O sábado. Olha na Bíblia de ponta a ponta e me diga qual o dia da semana que os servos de Deus, os profetas, os apóstolos e o próprio Deus guardava. É o sábado. E se todos guardaram o sábado, eu pergunto, e você, guarda que dia? Fala. Que dia você guarda? Você está seguindo a Jesus ou está seguindo o homem? Você está obedecendo a Jesus e imitando a ele ou está imitando as ordens que foram dadas por homens que não seguem a Bíblia, por pessoas que adulteraram a palavra e que estabeleceram outros mandamentos no lugar do verdadeiro? Sabe que Atos 5:29 fala assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu prefiro seguir a Deus. Eu prefiro seguir Jesus. Eu prefiro fazer o que está na Bíblia e não o que os homens fazem ou acham que devem fazer. O que me interessa é o que está aqui dentro. E você, aceita? Se você aceita, comece a guardar o sábado agora mesmo. O próximo sábado, que seja o primeiro que você guarde. Que você não trabalhe no sábado. Que você peça para não trabalhar mais no sábado. Entendeu? Vai lá, fala com o teu patrão, vai lá, fala com a pessoa com quem você trabalha, peça o sábado livre, ora a Deus, tome uma decisão, guarde o sábado, receba as bênçãos de Deus, receba o selo de Deus e prepare-se para a volta de Jesus. Amém? Mas tem que ter fé, viu? Tem que ter fé. Tem umas coisas que eu não entendo. Deixa eu falar com você, vem cá. Daqui a pouco eu vou sentar ali, daqui a pouco, mas deixa eu falar uma coisa com você. Tem umas coisas que eu não entendo. Tem gente que crê que Deus cura câncer, que Deus cura AIDS, que Deus cura tumores, que Deus cura diabetes. Tem gente que crê que Deus ressuscita o morto. Claro, eu também creio. Eu creio em tudo isso. E tem muita gente que crê nisso. Só que não crê que o patrão pode dar o sábado para ele. Não crê que deve guardar o sábado. E aí, meu amigo, como é que você tem fé para Deus, que Deus faz coisas impossíveis? Você fala, Deus é o Deus do impossível, porque Deus está aqui, porque vai fazer uma grande obra na sua vida, não sei o quê. Você crê nisso. E por que você não crê que Deus pode abrir as portas para você guardar o sábado? Vamos? Estou falando com você, pastor. Você, pastor. Isso, você mesmo. Estou falando com você que é sacerdote. Isso, você mesmo que está me assistindo na casa paroquial. É com você que eu estou falando. Crê ou não crê? Vem cá. Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui no meu sofá. Vamos bater um papo. Isso aqui é um momento muito precioso porque é Bíblia. A Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Vem cá, chega mais perto. Pode chegar, você que está numa igreja, você que está numa classe bíblica, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no hospital, você que está na penitenciária, não importa onde você se encontra, você agora é meu convidado para essa meditação. Para essa meditação, veja só o que está escrito aqui no livro de Marcos, no Novo Testamento, Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, diz assim: e acrescentou, o sábado foi feito ou estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Claro, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, meu amigo e minha amiga, qual é o dia do Senhor? É o domingo? Não. É a sexta-feira? Não.
É o sábado? Sim, o sétimo dia. Segunda pergunta. Você entendeu que o quarto mandamento, o sábado, ele está dentro da lei, é o quarto mandamento. E você sabe o que diz Tiago 2, verso 10? Tiago 2, 10 fala assim, aquele que diz, eu guardo toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu? Ou seja, são 10. Se você não guarda um, é como se não guardasse nenhum. Porque para Deus, na Bíblia, 10 menos 1 é igual a 0. É igual a 0. A nota é 0. Entendeu? Tiago 2,10. E aí? Quer o selo de Deus ou quer o selo da besta? É o de Deus, não é? É o de Deus ou não é? Fala aí. É o de Deus ou não é? Vai, não estou ouvindo. Vamos, a igreja inteira fala. Repita comigo, diz assim, eu quero receber o selo de Deus. Muito bem, parabéns. Deus seja louvado. Eu vou orar por você. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, nos dê forças, para a gente ser fiel aos princípios da palavra. Agora tem uma coisa, hein? Tem uma coisa importantíssima aqui. Guardar o sábado não é só ficar sem fazer nada, hein? Porque tem gente que não entende isso. Fala assim, pastor, então agora eu não vou fazer mais nada no sábado, vou ficar o dia inteiro dormindo. Não, isso não é guardar o sábado. Guardar o sábado é você na sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira, você faz o culto. Ou com a sua família, ou sozinho. Porque às vezes a família não entendeu ainda, não crê, não aceita e tal. Então você faz sozinho. Agora, se é possível a família, melhor. Faça o culto, canta hinos, leia a Bíblia, faça oração e começa o sábado na presença de Deus. No sábado de manhã, você vai para a escola sabatina, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai para a escola sabatina, das 9 até as 10h30. Em seguida, às 10h30 em diante, o culto divino, na própria Igreja Adventista. Depois você volta para casa, a comida já está pronta, você preparou na sexta-feira, você só aquece, prepara a salada, arruma coisa, almoça direitinho com a sua família. À tarde pode dar uma descansadinha e mais no finalzinho da tarde você pode fazer uma visita, pode levar a palavra de Deus para alguém, pode ir a um hospital, a um orfanato, a um asilo. E no finalzinho do sábado, no pôr do sol do sábado, você vai para o culto dos jovens e termina o sábado na presença do Senhor. É lindo demais, sabia? É nota 10. E aí, aceita? Meus parabéns. Nós vamos agora orar por você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem, por essa palavra. Hoje ficou claro que o dia do Senhor é o sábado e que é o teu selo, teu sinal e a tua marca. Abençoe essa pessoa que decidiu guardar o sábado e que a partir de hoje essa pessoa seja revestida da tua graça, da tua bênção e da tua salvação, em nome de Jesus. Amém.